Para você que está nos visitando, tá bom? Nós temos alguns domingos ministrado, pregado, uma série de mensagens no livro de Gênesis, do capítulo 1, nós vamos até o capítulo 11. E o propósito desta série de mensagens é para que a gente possa compreender, tá bom, a nossa origem e por que a necessidade de um Salvador. Para compreender as argumentações do apóstolo Paulo acerca do pecado, da morte, acerca da providência de Deus em Cristo Jesus para nos resgatar de algo tão maligno, que às vezes nós não temos grande compreensão acerca disto. E o livro de Gênesis é a base doutrinária, tá bom? É o fundamento da doutrina cristã. Sem compreendermos este pedaço do livro, nós não vamos ter exata dimensão daquilo que é anunciado por Cristo e também pelos apóstolos do Novo Testamento que diz respeito a nós. E aí então nós já vimos a questão de Deus ter criado todas as coisas, de ter formado o homem e chamou ele de Adão, criou ele do pó da terra. Vimos também a origem da mulher, vimos também a instituição do casamento, nós vimos isso também, tá bom? Nós vimos a dádiva que Deus concedeu ao homem como sendo aquele que representaria ele sobre sua criação, e ele deu poder, autoridade, domínio ao homem para governar sobre tudo que Deus fez. E depois nós vimos também a tentação do maligno, e por essa desobediência da aliança que Deus fez com Adão, entrou o pecado, junto com o pecado a morte, e aí passou isso a todos os homens, porque Adão era o representante de toda a raça humana, tá bom? De toda a raça humana. E no Novo Testamento há um versículo que fala sobre isso, que nós cremos pela palavra de Deus, tá bom? Que toda a humanidade foi gerada de um homem, e este homem é Adão, tá bom? É Adão. E nós vamos agora ler o capítulo número 4 e vamos pensar nas demais coisas que surgiram após a queda, após a desobediência de Adão e das consequências que ele sofreu quando Deus designou o juízo de Deus sobre ele, sobre a terra, sobre a mulher, sobre a serpente, sobre o diabo. Capítulo 4, verso 1 vai dizer assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito, pois sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará.
O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meljael. Meljael a Metusael. E Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceram-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nós estamos, ó Deus, diante do Senhor, e queremos, Pai, que o Senhor possa instruir-nos, por meio da Tua palavra, que acabamos de ler, Senhor. Então eu peço que Teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento, nos conceder, ó Deus, a luz necessária, Senhor, para compreendermos a mensagem do Senhor, e que por ela, Deus, sejamos edificados esta noite. Tira todo impedimento e barreira, Senhor, e nos concede esta graça de aprendermos a Tua palavra, e que ela venha, Senhor, a transformar nosso coração, e que cresçamos em gratidão e amor, Senhor, e em toda consagração diante de Ti. Opera, Deus, sobre nossas vidas, e concede a mim, Senhor, a graça de poder, ó Deus, ser lembrado pelo Teu Espírito de todas as coisas que devem ser ministradas esta noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Louvado seja o Senhor. Na última mensagem que nós refletimos no capítulo 3, nós percebemos a entrada do pecado, e eu falei sobre as separações que o pecado causou, separação entre o homem e Deus, entre o homem e homem, entre o homem e sua mulher, e entre o homem e natureza, porque o pecado, ele faz isso, tá bom? Aí, mediante isso, nós começamos a perceber a realidade do que acontece aqui no capítulo 4. Eu falei também, e quero lembrar mais uma vez, que os registros de Gênesis, eles são fatos reais, históricos, tá? E são os fatos essenciais para a compreensão daquilo que Deus deseja ensinar ao seu povo. Lembremos que Deus toma Moisés para escrever tudo isto, para que a fé do seu povo fosse fundamentada nisto. Então, o objetivo não é uma declaração exaustiva ou detalhada de tudo, ou de todos os acontecimentos que aconteceu no início de tudo, mas somente aquilo que é importante, relevante para a nossa fé, tá bom? É que está escrito. Daí assim, quando a gente pensa, ou a gente lê o texto, fica indagando, ou muita gente pergunta, de onde é que veio a mulher de Caim? Que não diz que ela nasceu. Bem, ela não é uma anja que caiu do céu, isso com certeza não é, tá bom? O fato
é que a Bíblia não traça esses detalhes, ela só traça aquilo que é trivial para lembrar a nós algo importante. Mas vale lembrar que no capítulo 5 vai falar sobre a geração de Adão e vai dizer que ele teve filhos e filhas. Aí a gente não sabe em que momento esses filhos e filhas, ou outros filhos e filhas, nasceram. Sabemos que o primeiro foi Caim, e o segundo foi Abel. Isto é o que é relevante para nós, tá bom? E vamos perceber também que ele, Adão e Eva, tiveram esses filhos ainda, digamos assim, numa idade nova. Por que numa idade nova? Porque quando ele vai falar do nascimento de Sete, e que ele fala sobre isso no capítulo 5, ele diz que ele tinha 130 anos quando Sete nasceu. Isso quer dizer que Caim e Abel nasceu antes dos 130 anos dele. E pelo relato que nós acabamos de ler, pelo fato acontecido, nós vamos perceber também que este assassinato não aconteceu eles sendo dois jovenzinhos. Eles já estavam adultos. Tá bom? Eles já estavam adultos. E vai dizer também que ele foi com sua mulher, coabitou com sua mulher. Então já vamos perceber também que Caim já estava casado. Porque o texto fala isso. Então, percebem como a Bíblia, ela não traça esses detalhezinhos, a gente vai pensando e refletindo para chegar a estas conclusões, porque isso não é o que Deus realmente deseja que nós venhamos nos ater, mas aquilo que é importante para a nossa fé e aquilo que fundamenta a nossa salvação, a doutrina cristã que Cristo nos ensinou e que os apóstolos também nos ensinam, tá? Isso é que é importante. Então, o que a gente vê logo no capítulo 4, nós vemos o nascimento do primeiro descendente, Caim. O texto vai dizer que Adão coabitou com sua mulher, teve relação com ela, e aí nasceu Caim. O nome Caim significa possessão ou adquirir. Aí quando se faz isso, o que está acontecendo ali é que Eva está vendo pela primeira vez, tá bom? Seu ventre gerar um homem, um ser humano, sair dela e ser seu filho. Daí ela lembra daquilo que o próprio Senhor disse em Gênesis 3,15: da mulher, ou da semente da mulher, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E por crer nisso, e aí a gente já enfatiza, tá bom? A questão da fé envolvida, que faz com que a gente seja salvo, tá? Que sempre é o fundamento da doutrina cristã. A gente é salvo pela graça mediante a fé. Então ela estava crendo na promessa de Deus, e ela já estava colocando esse nome, dizendo assim: pronto, este varão é meu descendente, e eu tenho esperança de que ele vai ser aquele que vai restaurar tudo isso. Vai restaurar o nosso pecado, ou aquilo que a gente cometeu. Então ela coloca o nome de Caim justamente por isso, na esperança de se cumpra a promessa do Senhor. Não sabia ela que o Senhor estava falando do seu próprio Filho Jesus Cristo, porque a provisão para a salvação nunca vem do homem, vem de Deus, tá bom? Vem de Deus. E aí acontece, depois que nasce Caim, então é gerado Abel. Aí há um período de história que é oculto, eles crescem, são crianças, são bebês, vão sendo amamentados e vão crescendo, esse é o fluxo natural da vida. Eles já não nasceram e ficaram mágicos e adultos. Aí passado um tempo então, vem agora a designação do que eles fazem. Então olha só, o texto vai dizer que Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Então ele já começou a cuidar da terra, e o seu irmão começou a cuidar do gado miúdo, que era ovelha, carneiro, animal que pudesse ser desta linhagem, a fim de que eles pudessem se manter. Aí o texto vai falar também, e ele também não dá nenhuma instrução acerca disso, de que depois de uns tempos,
eles trazem uma oferta ao Senhor. Aqui, tá bom? Nós estamos percebendo a origem da contribuição ou da dádiva. O termo oferta no hebraico significa: eu estou dando uma dádiva em relação a uma aliança ou a uma homenagem, ação de graça, que eu quero fazer para alguém, e no caso aqui é para Deus. Não diz quem instruiu eles a isso. Nós sabemos, no capítulo 3, que Deus sacrificou animais para vestir Adão e Eva. Mas o texto não fala que eles foram instruídos para realizar este culto, ou este sacrifício, ou ofertar a Deus. Mas o texto já diz que eles trouxeram ofertas. Daí então nós começamos a pensar no culto que era tributado a Deus, mesmo sem Deus revelar ainda seu nome, mas eles estavam tributando o culto a Deus. E já vemos de antemão que Deus está mostrando o culto que é aceitável e o culto que não é aceitável, aquele que Deus recebe e aquele que Deus não recebe. E o texto diz que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Aí, os teólogos, sem a luz do Novo Testamento, vão dizer que o motivo de Deus ter agradado do sacrifício de Abel foi porque ele ofereceu uma ovelha, um cordeiro, o primogênito de uma cria, que primícias quer dizer isso. O primeiro cordeiro que nasceu de uma ovelha, ele pegou ele e deu ao Senhor, sacrificou ao Senhor. Aí, por nós olharmos no Antigo Testamento os sacrifícios todos que tem, aí muita gente vai apontar, ele deu a ovelha e o outro deu o grão cereal, por isso que foi mais importante a ovelha. Só que, no livro de Hebreus, no capítulo 11, onde fala dos heróis da fé, o primeiro herói da fé foi Abel. E o texto vai dizer que Deus se agradou porque ele ofertou com fé. Então, o que distingue um culto aceitável e não aceitável é a fé, tá bom? Isso quer dizer que Caim, ele foi fazer sua oferenda, mas ele não foi com a fé devida que deveria ter. Talvez foi de qualquer jeito, e assim, apenas para colocar lá e pronto. Mas Abel não. Abel foi crendo em Deus e colocando o melhor que ele tinha diante do Senhor, e o Senhor viu isso aqui dentro e agradou-se da oferta dele. Assim também é como todos nós nos dias de hoje, tá bom? Se você vem a este lugar, mas você não vem com fé realmente para colocar diante do Senhor a sua adoração, o seu culto, ele não é aceitável. Mas se você vem com todo o ímpeto e quer realmente cultuar a Deus, Deus lhe aceita o louvor que é tributado diante dele, e ele recompensa você, tá bom? É isso. Aí o que acontece em relação a isso? Bem, o texto vai dizer que devido Deus ter aceitado a oferta de Abel e rejeitado ou não se agradado da oferta de Caim, Caim irou-se. E aí nós já vamos perceber o que o pecado é capaz de fazer. Vamos lembrar que Abel é o irmão de Caim, nasceram da mesma família, mas aqui já temos duas linhagens que Deus quer mostrar para nós: a linhagem piedosa e a linhagem impiedosa, ou a linhagem dos ímpios, dos perversos. Tiago vai falar sobre Caim, que ele era mau, e que as pessoas ímpias andam pelo caminho dele. João fala em sua carta, tá bom? Que Caim era maligno desde o princípio. Então, não é uma questão de genética, é uma questão de pecado. Mesmo ter nascido dos mesmos pais, mas ele olhou para Deus e resolveu crer em Deus, e o outro, simplesmente, ele
desconsiderou Deus e atentou para o desejo do seu coração. O que acontece então? Quando ele se ira e descai o semblante, Deus fala com ele: por que você está irado e por que descaiu o seu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes maus, eis que o pecado jaz à porta. Ele está aí, dentro de você, e é de dentro de você que vai surgir todas estas coisas. Isso é crucial para aquilo que Cristo diz no Novo Testamento, que não é o que entra que contamina o homem, mas o que sai que contamina o homem. Aí ele fala os homicídios, os adultérios, as invejas, as porfias, tudo vem de dentro do homem, por causa do pecado, tá? Por causa do pecado. Paulo também fala sobre isso, que devido ao pecado, ele até deseja fazer a coisa certa diante de Deus, mas vê nos membros dele, na carne dele, uma lei que combate, a lei do mal, a lei do pecado, que reside em cada ser humano. E ninguém pode libertar-se do pecado, se não for por meio de Jesus Cristo. Somente Jesus liberta o ser humano do domínio do pecado. Mas Deus está exortando a ele, e o objetivo de Deus exortar a ele, é aquilo que nós chamamos da doutrina do arrependimento. Deus está usando de misericórdia, e Deus está falando para ele: não haja dessa maneira. Se você proceder desse jeito, o pecado já está aí, e você vai ser dominado por ele. E aí haverá realmente tristeza e dor na sua vida por conta disso. Agora, se você proceder bem, se você se arrepender disso, aí você será aceito. Ele fala sobre isso. Deus está designando isso. E ele fala, tá bom, que o pecado está lá, e esse pecado é contra a própria pessoa. Porque o pecado leva à morte. O pecado, ele destrói você. Nós estamos meditando no Agrupe, nesses dias, sobre isso, sobre o domínio do pecado no ser humano, o que ele causa no ser humano, e a gente tratou sobre várias coisas que o pecado causa no ser humano, e não há possibilidade do ser humano realmente livrar-se disso, senão por meio de Jesus Cristo, somente por meio de Jesus Cristo. Aí então o que acontece? Caim, ele premedita, olha só o texto diz, no verso número 8 diz: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Então, eles irou-se, porque Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou a dele, teve inveja de Abel, e já maquinou matar seu irmão. Chama ele para o campo. Isso é premeditação, tá bom? Ele já estava com isso no coração. Ele chama Abel ao campo, e quando ele chega no campo, ele se levanta contra ele e mata. Aqui está o primeiro homicídio. O primeiro assassinato na Bíblia está aqui, tá bom? Caim acaba de matar o seu irmão. Aí veja como o pecado, ele é maligno. É irmão dele. Tá bom? É irmão dele. Se Deus coloca isso, então não é de admirar que em nossa família haja contendas, e pessoas que se levantem contra nós da mesma carne, pessoas próximas possam se levantar contra nós por causa do pecado, e ter inveja de nós, e querer que a gente se dê mal, passar por cima da gente, ou até explorar a gente, porque tem pessoas próximas a nós que olham para a nossa situação, até veem que a gente pode ser bem sucedido em alguma coisa, chegam até nós para explorar a gente. E não é com a ideia, não, porque tu é meu irmão, tu tem que me ajudar em alguma coisa, não, é porque ele deseja realmente tomar aquilo que é seu, por causa do pecado. É óbvio que quando Deus coloca isso diante de nós, a gente precisa refletir o quão maligno é o pecado, porque até aqui, pelo menos, havia apenas eles na terra, tá bom? Eles na terra.
Quando isso acontece, quando esta morte está registrada, então Deus fala para Caim: onde está Abel, teu irmão? A mesma pergunta que ele fez a Adão, agora faz a Caim: onde está? Onde está Abel, teu irmão? E aí ele responde: não sei. Ele chamou Abel para o campo, ele matou Abel, e agora Deus pergunta: onde está Abel? E a resposta dele é: mentira. Tá bom? Mentira. Não somente isso, a gente percebe a obstinação nisto. Ele não se rende nem diante de Deus, que vê todas as coisas e sabe todas as coisas. E aí ele diz: acaso sou tutor de meu irmão? E Deus disse: que fizestes? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Aqui, tá bom? Está o desígnio de que Deus, ele é justo. Ele é o juiz de toda a terra. E ele não deixará nenhum pecado impune. A natureza de Deus é assim. A santidade de Deus exige que ele exerça justiça e juízo. Por isso que em várias passagens da Escritura nós vamos ver, tá bom, que os olhos do Senhor estão sobre todos. Ele contempla todos os seres humanos e vê as obras de cada um, e ele recompensará cada um conforme as suas obras. Caim pensou que ia sair ileso disto, mas Deus não deixa, nem deixará nenhum ser humano que pratique pecado ficará ileso. O Senhor retribuirá a cada um conforme as suas obras. E o Senhor, por ser aquele que exerce e que é justiça, e aqui a gente vê realmente a justiça de Deus clamando, o sangue está clamando da terra a Deus, e Deus agora vai dar o juízo dele acerca do pecado de Caim. Ele diz: eis agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante na terra. Quando Adão pecou, e Deus exerceu o juízo sobre o pecado de Adão, ele lançou a maldição sobre a terra toda. Agora, quando Caim pecou, Deus lançou a maldição sobre ele. Ele agora recebe o juízo de Deus diretamente de Deus. E Deus diz que ele é maldito por isso. E aí fala o que vai acontecer com ele enquanto ele vai peregrinar sobre a terra. Mesmo Deus falando estas coisas para Caim, você vai perceber que Caim, ele não retrocede. O coração dele é perverso, que ele se rebela mesmo contra Deus, e ele não quer dar ouvidos à voz de Deus, nem se arrepende. Porque o que ele vai falar no verso 13 é assim: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lança da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra, e quem comigo se encontrar me matará. Então veja que não há assim remorso, arrependimento, há apenas a argumentação de que Deus foi muito severo com ele, que é também o que muitos hoje dizem também, né? Que Deus às vezes age severo demais. Não, Deus é amor, não é assim não, ele está agindo com severidade perante nós, e etc e tal. Mas Caim fala sobre isso, e quando ele diz assim: aquele que me encontrar, ou que comigo se encontrar, me matará, aí aqui abre-se um leque para nós, para que a gente possa pensar. Significa que alguém poderia tomar vingança da morte de Abel, um parente seu. Isso quer dizer que há possibilidade de aqui já terem nascido alguns outros filhos, e que esses filhos poderiam matar Caim porque ele matou Abel.
ou ele está falando do futuro, porque os outros que nasceriam também seriam irmãos deles, e ao saber da história, iam procurar matá-lo. Entendem isso? Então, ele está olhando e enfatizando isso. Aquele que se encontrar comigo, como todo mundo ali é parente, porque estamos no início da criação, é tudo filho de Adão e Eva. Então, quem poderia encontrar ele? Não poderia ser filho de outra pessoa, não, tinha que ser irmão dele, parente dele. E iria tomar vingança do que ele fez. Aí Deus não permite. Deus coloca uma ordem, tá bom? E usa de misericórdia para com Caim e diz: o Senhor, porém, lhe diz: assim que qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. Quer dizer que Deus exigirá, tá bom, um juízo 7 vezes por quem tentar matar ou quem matar Caim. E aí ele pôs um sinal em Caim para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. E retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Estas informações, assim, esse sinal, todo mundo fica querendo saber o que é. E ninguém sabe o que é. Tá bom? A Bíblia não diz. Alguns vão dizer que é alguma marca que botou, outros vão dizer que é porque ele escureceu a pele dele, ele ficou negro. E aí fica tudo pensando nisso. A Bíblia não fala. Se ela não fala, eu não vou dizer nem o que é. Tá bom? Eu não vou me atrever a dizer e adivinhar. Não, o Espírito me falou. Não, se fosse para ele falar, já tinha falado. Não ia esperar a mim para dizer a vocês e o povo lá de trás não saber. Mas o interessante é que os outros lá sabiam. Isso é o que é interessante. Então pronto, acabou e morreu aí. Não adianta ir além não. Só que ele diz também que ele se retira da presença do Senhor. Então, essa é a condição do homem ímpio e perverso. Ele não quer nada com Deus. É a parte da humanidade que a gente diz que é da linhagem ímpia, que não deseja estar na presença do Senhor. E quando ele diz que ele vai habitar na terra de Nod, o nome Nod significa início, recomeço. Então, ele quer começar a vida dele distante do Senhor, ao oriente do Éden, lá. Ele quer fazer lá. Quer viver lá. Aí o que acontece? O texto vai dizer já que ele coabita com sua mulher. Daí a gente já vai entender que havia uma certa quantidade de pessoas lá. Tá bom? E no começo, por conta da ordem de Deus de crescer e multiplicar-se, os homens casavam com suas irmãs e geravam outros filhos. E assim sucessivamente, até o dia em que Deus para com isso. E na lei do Senhor, em Levítico capítulo 18, se eu não me engano, ele proíbe estas coisas, essas uniões, essa união de parentela, ou do parente bem próximo, ele proíbe isso, tá bom? Ele dá um fim nisso, mas no começo era assim. E aí então já diz que ele tinha uma mulher, e que ele coabitou com a mulher, e quando ele coabitou com essa mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Esse era o nome do filho dele, tá? Aí Caim edifica uma cidade e chama-lhe Enoque. Cidade nesse tempo, nós não vamos pensar que é assim como Campina Grande, João Pessoa, São Paulo. Não, cidade era um povoado de gente, tá? No Velho Testamento, um povoado de gente era uma cidade. Então, se houvesse um povoado de gente em algum lugar, e algumas tendas e etc., já era a cidade. A gente vai pensar em prédio, casa e etc., isso é coisa para nós hoje. Naquele tempo, habitava-se em tendas, em cavernas, tá? Então, havia localidades cheias de tenda e caverna, era um povoado, ali era a cidade. E aí eles iam construindo alguma coisa de madeira, do que eles quisessem fazer, eles iam montando lá. Pronto, ele edificou isso aí. Aí o texto vai dizer que de Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. Aqui é o início, a origem de poligamia. Tá bom? É contrário ao desígnio de Deus. Quando eu concluir essa parte, eu vou falar mais detalhadamente sobre essas linhagens todas, tá?
Lameque toma para si 2 mulheres, chama uma de Ada e outra de Zilá. Ada dá luz a 2 filhos, Jabal, que é o pai dos que habitam em tendas, é aquele que começa a fabricar tendas e a ser o tutor disso e passar isso para os demais. Então os outros vão começando a também seguir o caminho dele, tá bom? É assim que surge a cultura. Depois ele vai dizer que teve um irmão chamado Jubal, e este foi o pai dos que tocam harpa e flauta. E Zilá dá luz a Tubal-Caim, que vai dizer que esse era o pai ou o artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Quando a Bíblia coloca isso, ele está mostrando assim a origem da cultura e que esta linhagem de Caim procura viver a parte de Deus. E ele só precisa de uma habitação, ele só precisa de um entretenimento, aí vem a questão da música, tá bom? Da habilidade para fazer isso, de festejar, e também de instrumentos, tanto para sua sobrevivência, o cultivo da terra, como também para a guerra, para a batalha, armamento militar, estas coisas. Então, isto por si só garante a vida deles. Então, é uma linhagem que procura viver a parte de Deus e que institui a sua cultura e vai viver sem Deus no mundo. Ou, mais para frente, procura criar deuses segundo o seu próprio coração. É daí que surgem todas as religiões do mundo. Tá bom? É disso. Por causa do senso divino que há em cada um, e que nós fomos feitos para adorar o Deus Criador, como Ele não quer comunhão com o Deus verdadeiro, Ele vai criar para si o seu próprio Deus. E aí está a linhagem da humanidade, a linhagem ímpia da humanidade. Ela caminha desta forma, tá bom? Ela anda desta forma. Esse pedaço de texto é destinado a este povo ímpio. E a outra linhagem, que é a linhagem piedosa, que viria por meio de Abel, ela foi interrompida. Aí, o que acontece então? O texto vai dizer, tá bom? Peraí, antes de chegar lá, nós precisamos de falar de Lameque ainda, desculpem. Aí Lameque, ele fala para suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz, um jovem, uma criança, a palavra trata de pessoa nova, porque ele me pisou. É mais tendencioso a crer que foi uma criança e que essa criança pisou por acidente nele. Não foi por vontade de pisar nele. Mas o texto diz que ele matou os dois. Matou os dois, ele mata os dois. E quando ele mata os dois, ele fala: 7 vezes tomará vingança de Caim. Ele ouviu falar da sentença que Deus falou acerca disto com Caim. Aí ele diz: de Lameque, porém, 70 vezes 7. Aí a gente fica pensando, por que ele disse isso? Isso é um sarcasmo, isso é uma vanglória, uma soberba, tá bom? Então, o coração dele está assim, ele é maligno. Então, ele tirou a vida do outro ser humano, ele tirou a vida de uma criança, e ele simplesmente debochou disso, assim: tirei a vida e pronto, e ninguém vai poder me matar. Se alguém me matar, porque eu fiz isso 2 vezes, então essa pessoa receberá uma vingança 70 vezes maior. Esse era o pensamento dele. Então, esta é a cultura da linhagem ímpia da humanidade, presente no mundo. E olha, nós estamos falando da origem, tá bom? Da origem da humanidade. Veja o que o pecado fez até aqui. Ainda tem mais coisas lá para frente, mas até aqui. Bem, diante disso, aí o texto agora vai começar a falar
da linhagem piedosa. Aí, como Abel morreu, tinha que nascer outro. Aí o texto vai dizer que Adão tornou a coabitar com a sua mulher, com Eva, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Esse nome Sete significa compensação, e ela vai dizer porque Deus concedeu outro descendente no lugar de Abel, houve uma compensação. Já que Abel morreu, então nasceu Sete, tá bom? E no capítulo 5 em diante vai falar de genealogia. Aí é justamente aqui que diz que Adão, quando concebeu Sete, ele tinha 130 anos. Então, nesses 130 anos para trás, já tinha acontecido tudo isso. Já tinha uma cidade, um povoado estabelecido, antes do nascimento de Sete, tá bom? Aí quando Sete nasce, também ele já fala que dele nasce um filho, e que põe o nome dele de Enos, e daí se começa a invocar o nome do Senhor, ou de proclamar o nome do Senhor. O que é que o texto vai querer mostrar para a gente acerca disso? Vai falar que devido à entrada do pecado, e o pecado ter feito a separação do homem para com Deus, separação do homem para com sua mulher, separação do homem para com o homem, então nós temos agora duas linhagens espalhadas sobre a terra. A linhagem ímpia do perverso, que realmente é rebelde e que não quer nada com Deus, e aquela linhagem que pelo menos ouviu falar de Deus, e quer voltar-se para Ele, que procura reconciliar-se, e que está de olho na promessa do descendente, está esperando esse descendente para esmagar a cabeça do inimigo. Está falando sobre isso. E aí nós vamos começar a pensar, tá bom? Que isto é o desígnio que o Senhor deseja mostrar logo no início, para que o povo de Israel, ao ler estes relatos, atentem que eles são dessas linhagens. De onde foi que vocês vieram? Aí eles vão olhando para trás, até chegar na linhagem de Sete. No Novo Testamento, a gente vê algo semelhante, tanto no livro de Mateus, quanto no livro de Lucas, porque eles começam com a genealogia de Cristo, até chegar onde tem que chegar, para que a gente entenda, tá bom? Ou os judeus entendam de onde é que realmente eles devem se filiar e atentar, e buscar realmente viver na presença do Senhor. Agora, quando o texto fala sobre estas coisas, e pensa sobre tudo isso, revela para nós algo, que a gente, ao ler o capítulo 5, e começar a adentrar na história de Noé, a gente vai perceber que Deus está querendo linkar todas as coisas, para que a gente pense nisso aí, tá bom? Aqui nós temos a origem da invocação do nome do Senhor, sem as designações que Ele tem, apenas o nome dEle, Iavé. Só que Ele não aparece com os outros nomes, assim, El Elohim, ou El Shaddai, Jeová Tsekenu, e outros nomes que aparecem lá para frente. Aqui é só ele começa a invocar o nome do Senhor, para tentar lembrar. O que a gente foca também é que Deus, tá? Ao fazer isso, Ele está mostrando que Ele não deixou de testemunhar acerca de si mesmo por meio de alguém. Por meio de alguém. Nós vamos perceber também, quando lemos o capítulo 5 e 6, que dois personagens que estão na linhagem maligna, o nome deles também aparece na linhagem piedosa, que é Enoque e Lameque. Tá? O Enoque de Caim era da linhagem maligna. O Enoque da linhagem de Sete andou com Deus. E ele andou de tal maneira com Deus, que Deus o livrou da morte. Tá bom? Lameque é o pai de Noé. E ele diz que esse filho é que dará descanso a eles de toda a maldade de fadiga que há sobre a terra. Então era alguém que estava crendo que Deus iria fazer alguma coisa por meio do seu descendente, diferente do Lameque maligno,
que assassinou 2 pessoas. Aí Deus traz esses paralelos para que a gente tenha uma certa observação e passe a perceber estas coisas e atente para aquilo que Deus deseja transmitir a nós. Então aqui no capítulo 4 nós temos a origem do primeiro descendente da raça humana, que é Caim. Nós temos o primeiro assassinato, o primeiro pecado de homicídio, tá? Nós temos também a primeira referência acerca da contribuição, da oferta, da dádiva, e a gente não tem ideia quem foi que ensinou isso a eles, mas Deus recebe isso, aceita isso, tá bom? Aí quando a gente se depara com outros textos do Velho Testamento, a prática de entregar um dízimo ou de dar ofertas, aí a gente percebe que o próprio Deus culturalmente espalhou isso, e que as pessoas fazem isso para homenagear, dar ação de graça, ou por causa da aliança que mantém com esse ser superior. Então eles fazem isso. Isso é por meio da fé. E os que são da fé compreendem isso, porque sabe que Deus não se alimenta de carne de bicho, nem de cereal, nem de coisa alguma, mas Ele se agrada por você lembrar que todas estas coisas provêm dEle para seu benefício. Foi Ele que criou para vosso mantimento, e você apenas está agradecendo a Ele por esta dádiva. Aí tem isso. Aí ao longo do livro de Gênesis nós vamos perceber por Abraão e também por Jacó essa prática. E isso não foi uma prática somente do povo de Deus, era uma prática também de outros povos com os seus deuses. E Deus apenas implementa isso na lei através de Moisés. E isso percorre toda a história. Aí, por ter sido incluído na lei cerimonial, aí como Jesus cumpriu toda a lei cerimonial, os estudiosos de hoje simplesmente cortam assim pelo pé a raiz do dízimo. Não é necessário mais dizimar, porque Cristo cumpriu tudo. Você não precisa mais contribuir com nada. Você não precisa dar coisa alguma ao Senhor. Aí a gente olha assim, está certo. Se você apenas pensar dessa maneira, você está correto. Mas se você reconhece de onde provém todas as coisas para a sua manutenção, você deseja ofertar, contribuir com o reino de Deus. E o Senhor diz que Ele ama aquele que dá com alegria. Tá bom? E mais, Paulo ainda diz mais, que Deus vai suprir abundantemente mais o modo pelo qual você oferta e contribui com o reino de Deus. Irmãos, nós sabemos da realidade do pecado e que o pecado corrompe muitos homens, inclusive pastores. E que por isso mesmo, tá bom, há um péssimo testemunho acerca disso, acerca daquilo que é entregue na casa do Senhor para ser administrado pelos homens de Deus. E que eles, ao verem tanto de dinheiro que entra, corrompem o seu coração e procuram usurpar daquilo que não é seu. Deus os julgará, e no devido tempo o juízo de Deus virá sobre eles por causa deste pecado. No entanto, existem homens de Deus tementes ao Senhor, e existem igrejas sérias que administram bem os recursos que advêm das vossas ofertas, dos vossos dízimos, para que o reino de Deus cresça e progrida cada vez mais. E a isso Deus tem abençoado de forma assim sobrenatural, tá bom? Sobrenatural. Vou contar algo para vocês que acontece nesta casa. Quando começou a pandemia, que a gente foi proibido de se reunir, a gente ficou imaginando, e agora? Como é que a gente vai pagar as contas da igreja e também a minha oferta, já que não vai ter culto e os irmãos não têm como ofertar nem dizimar? Fica aquela interrogação na nossa cabeça e etc e tal. Eu disse, Senhor, está nas tuas mãos, a igreja é tua, tu sabe como fazer, tá bom? E meus irmãos, a gente comunicou que quem quisesse entregar seu dízimo e oferta, falasse conosco. A gente designou 2 irmãos, o presbítero Alessandro e o diácono Cassiano, para fazer a coleta. E muitos irmãos, falaram conosco, entraram em contato, e eles foram realmente recolher isso,
e entregar na nossa tesouraria, e as coisas foram mantidas. Sabe o que é admirável para nós, irmãos? É que nesse tempo, entrou mais dízimos e ofertas do que qualquer outro tempo. Eu fiquei assim pensando, só o Senhor é Deus, para mover os corações das pessoas para contribuírem, mesmo não tendo o culto e indo lá, mas que faziam os seus depósitos por meio do Pix e convidavam os irmãos para ir pegar também quando era necessário. E, irmãos, foi algo tremendo, que eu fiquei olhando assim, meu Deus, tu és grande, tu cuida da tua obra, eu só tenho que crer, irmãos, e adorar a Deus, porque Deus supre as suas necessidades, a necessidade do seu povo abundantemente. Deus faz isso, tá? Deus é grandioso para isso, Ele é tremendo para isso, e a gente continuou pagando a parcela do terreno, as despesas da igreja, as contas de água, luz e etc, comprando as coisas, reformando a igreja. Vocês viram que a gente cimentou aí as coisas, reformando as paredes e etc e tal, e a obra não parou, porque Deus é quem sustenta todos nós, tá bom? E move os corações para serem fiéis a Ele. Eu acredito fielmente que Deus tem abençoado grandemente a nossa vida, porque a gente não é avarento, nem fica apegado às coisas materiais, mas que a gente honra o Senhor com as primícias, com aquilo realmente que é do coração e é por meio da fé, não é por obrigatoriedade, não é por força de mandamento, é porque a gente reconhece que vem de Deus a nossa provisão, e a gente quer agradar a Ele com isso. E aqui está, tá bom, a designação disso, e disso passou para toda a linhagem também. Depois nós vamos perceber também a questão do quanto o pecado é maligno e consegue corromper um coração humano, a ponto dele matar alguém que é bem ligado a ele, tem laços de sangue, mas é capaz de fazer isso, tá bom? E de deixar a pessoa nesse estado de frieza, de perversidade, porque esse é o estado que se encontra Caim. E João, quando escreve, ele escreve meditando sobre isso, ele escreve que Caim era do maligno desde o princípio. João escreve isso em sua carta, e ele fala que todos esses que seguem por esse caminho, seguem o caminho dele, e vão receber o juízo de Deus por causa disso, né? Ele foi amaldiçoado por Deus. Vemos também que a expansão da humanidade acontecia. Caim teve sua esposa e concebeu, e essa linhagem perversa, tá bom? Ela vai construindo a cultura deles, e a cultura do mundo é essa: primeiro, estão distantes de Deus; segundo, eles procuram criar todas as coisas e o ambiente favorável para o seu próprio bem-estar. E aí eles procuram entretenimento, satisfação e fazer tudo o que lhe dá na telha. E assim como Lameque, ele contraiu 2 esposas, então não há limite para esses que são desta linhagem, tá bom? Fazer esses tipos de aliança e esses tipos de coisas e esse tipo de comportamento. O que der na telha ele vai fazer, não há limite para ele fazer. A sua impiedade não para, porque o pecado que domina ele o faz e o incita a isso. Enquanto ele estiver insaciável, ele vai procurar sempre fazer isso, cada vez mais. O que nós encontramos hoje também, não é? Recentemente saiu uma reportagem aí, que a justiça não autorizou, colocar na certidão de nascimento o nome do pai e de 2 mães. Pode um negócio desse? O filho nasceu de uma mãe, mas o homem tem 2 mulheres, que é o relacionamento que chama agora de trissal, tá bom? Trissal, hoje, dia atual, trissal, e ele queria registrar o filho com o nome das 2 mães, das 2 mulheres.
e a justiça não permitiu. E ele foi entrar com uma ação para poder fazer isso. Coisa do homem do tipo de Lameque. Tá bom? Da linhagem de Lameque. E fora as outras coisas que a gente já conhece, todas as aberrações que existem presentes no mundo. Então existe tudo isso. Só que aí Deus interrompe essa linhagem maligna. Depois ele vai falar mais um pouco dela, da maldade se multiplicando no mundo, e tem a ver com elas também, que agora ele vai falar da linhagem piedosa. Ele introduz com o nascimento de Sete e de Enos, da invocação do Senhor. Daí no capítulo 5 ele vai falar da genealogia, que a gente vai falar rapidamente na próxima ministração. E aí a gente já entra, tá bom, no capítulo 6, que é a história de Noé sobre o dilúvio. E a gente vai perceber que Deus, ele se entristece por ver a maldade na terra. E nós vamos tirar algumas lições disso também, irmãos, que é muito importante para nós. A gente vai ver que o jugo desigual já está presente aqui em Gênesis. E o Senhor, ele faz um alerta quanto a isso. Tá bom? Faz um alerta quanto a isso. Mas, por hoje é só.